Daí, pessoal, mais uma resolução. Um fazendeiro estabelece o preço da saca de café e a quantidade de sacas adquiridas pelo comprador, usando a equação P de x igual a 50 mais 200 divididos por x, em que y é o preço da saca em dólares e x é o número de sacas vendidas. Representando-a graficamente no plano cartesiano, obtém-se. Bom, então o fazendeiro utiliza esta expressão, ou esta equação, essa função aqui, ó, para determinar a relação existente entre o preço da saca e a quantidade de sacas vendidas. Então ele utiliza que x é o número de sacas vendidas, então x significa número de sacas que são vendidas, e o y, que corresponde aqui ao P de x, né? Esse P de x é o y. Esse y, ele se refere ao preço da saca. Preço da saca. Então, conforme a quantidade vendida aqui, x, ó, conforme o x que eu vou botando aqui, vai gerando um preço final da saca. Então, ele precisa aí verificar qual que é o gráfico que melhor retrata essa situação. Eu vou colocar para ti aqui, ó, que a função é P de x ou y igual a 50 mais 200 sobre x. Bom, o que eu tenho que observar? Que esse x, ele é o denominador aqui, ó, dessa divisão, ele é o divisor aqui de 200. Então significa que, sendo assim, quanto maior for o valor do x, essa divisão aqui vai resultar um valor menor, né? Se eu vou aumentando esse x, o resultado da divisão vai diminuindo. Então, quanto maior for o x, o quociente diminui. Como eu vou somar esse quociente a um valor fixo, que é 50, esse 50 não vai mudar, então nota que o preço da saca vai estar relacionado a essa variação do quociente. Então significa, quanto maior for o x, o quociente diminui, por consequência, o preço também diminui. Ou seja, o y diminui. Então eu vou ter que partir desse raciocínio inicial. Observar no gráfico quando que acontece isso. Quando que o x vai aumentando e o y vai diminuindo, ou seja, quando eu tenho uma situação de decrescimento na função. Então eu quero que seja aí uma situação de decrescimento. A função vai decrescer, vai aumentando o x, diminuindo o y. Ok? E olhando assim para as alternativas, olhando de uma forma geral, eu percebo que a letra B já dá para ser eliminada. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, a função se formando nesta parte, onde eu tenho os x negativos. É como se eu tivesse vendas negativas de sacas de café, né? E não tem como vender menos 5 sacas ou vender menos 8 sacas. Não tem como. Então, não tem venda negativa. Então essa alternativa aqui, ela está eliminada. Além do que, o resto da função aqui, olha só, esta outra parte aqui, ela traz a seguinte situação, ó. Quanto maior o x, quanto mais para a direita eu vou aqui, maior vai ser o y, porque o y vai aumentando, o y está indo para cima. Então essa função, ela é crescente. Então significa que o preço vai aumentando na medida em que eu vou aumentando a venda. Então, por essa razão, também essa letra B é eliminada. A letra A
também acontece algo semelhante, né? Quanto maior o x aqui, ó, o x vai aumentando, o y também vai subindo. Ó, o y vai também crescendo, o y vai aumentando. Então essa aqui também é uma situação de crescimento da função, também não pode representar a realidade do problema. A letra C, ela está mais adequada. Talvez até seja alternativa, talvez não seja, mas pelo menos ela está adequada. Por quê? Porque enquanto o x vai crescendo aqui, ó, eu estou indo para a direita com x, o y ele vai descendo. Ó. O valor aqui está diminuindo, ó, vai descendo, descendo, descendo. Então o valor do y está diminuindo cada vez mais conforme eu vou aumentando o x. Então essa letra C, por enquanto, é a única que está se adequando. Na letra D, eu tenho daqui para cá, ó, um decrescimento do preço em função do x. Ó, daqui do meio, ó, o x vai aumentar para a direita e os valores do y aqui, ó, vão descer, vão decrescer. Então, por esta parte aqui, ó, se a função fosse alguma coisa nesse sentido, ó, quer dizer, à medida que o x vai aumentando, o x está indo para a direita, o y está descendo. Ó, nos pontos aqui, ó, o y está diminuindo. Então aqui eu também teria uma situação de decrescimento. E eu ficaria em dúvida nessa letra D. Mas como essa letra D também comporta este pedaço aqui do gráfico, ó, que denota que nesse intervalo de x aqui os preços aumentaram, quer dizer, aumentou o x e aumentou o y, essa letra D também se elimina devido a essa perninha aqui. E a letra E também está eliminada, né? Porque eu consigo ver aqui de forma bem clara que quanto maior o x, quanto mais para a direita eu vou estabelecendo o valor, mais para cima vai indo o y, ou seja, mais caro está ficando o preço da saca. Também não pode ser como resposta. E aí eu confirmo realmente a letra C é a alternativa, porque é a única que expressa esse decrescimento do y enquanto o x vai aumentando, já que, como eu te falei, o x está no denominador e esse quociente ele diminui à medida que o x aumenta. Então ficamos com a alternativa C. Eu espero que essa resolução aí contribua com a tua preparação e nos teus estudos. Fica aí meu forte abraço e te agradeço também pela visita e até a próxima.